cuidados a ter com os pés e também a importância da escolha do calçado. Acima de tudo, connosco está o Manuel Portela, da Associação Portuguesa de Podologia, e também Teresa Féria, responsável de comunicação da MBT. Já vamos perceber do que é que estamos a falar. Se calhar começava por si, Manuel, tentando perceber que importância devemos dar ao nosso pé. Começamos por aí. Sem dúvida. O nosso pé devemos pensá-lo, de facto, como uma estrutura que faz parte de um organismo. Não deve ser entendido como um anexo, deve ser entendido como um todo. De facto, está na extremidade, é responsável pelo nosso equilíbrio, sem dúvida, e também é responsável também pela nossa postura. E a importância de termos o pé cuidado, o pé bem tratado e o pé saudável é fundamental para a saúde de uma forma geral. Portanto, daí entendermos o pé como um órgão fundamental, quer em termos de estática, quer em termos de dinâmica, porque muitas vezes nós apenas observamos o nosso pé quando temos o nosso pé descalçado, quando temos o nosso pé parado, mas devemos avaliar o nosso pé principalmente em situações de dinâmica, quando caminhamos, quando corremos, porque é principalmente nestas situações em que existem microtraumatismos repetitivos pela própria marcha, pelo próprio caminhar, ou até mesmo pelo calçado, que vão produzindo agressões contínuas, e essas agressões depois têm complicações posteriores. Muitas vezes é o aparecimento de um pequeno calo, que atribuímos na maior parte das vezes a um calçado inadequado, mas não só tem a ver com a situação do calçado, existem outros fatores, nomeadamente fatores intrínsecos, que têm a ver com a própria funcionalidade, com a própria morfologia do pé, que, por uma situação de um apoio menos correto ou de um desequilíbrio em termos de postura, poderá provocar o aparecimento dessa mesma calosidade. E o tratamento dessa calosidade, na maior parte das vezes, é entendido até como um problema estético e é tratado exatamente como um problema estético e, na realidade, deve ser encarado como uma patologia e deve ser tratada como tal, procurando exatamente essas mesmas causas, que o calçado, claro está, é como um fator extrínseco, por alguns fatores, nomeadamente por modo, também, muitas vezes. Ser um fator de agressão, mas temos que pensar que não é só o calçado, não é solução, pois não? Não é só o calçado que é o responsável por isso. Andar descalço, de facto, não é solução. Devemos pensar num calçado que seja adequado não só à volumetria do pé, sem dúvida, mas devemos pensar num tipo de calçado que permita que, em termos de marcha ou em termos de caminhar, que proporcione os movimentos, digamos assim, fisiológicos ou funcionais, quer do pé, quer do organismo. Acredito que encontro neste tipo de calçado que vamos ver agora muitas vantagens. De facto, podemos dizer que é um dos sapatos ideais? Sim. Podemos dizer que é um tipo de calçado que proporciona ao pé, em determinadas atividades, talvez um potenciar do apoio do pé em termos dinâmicos. Porque quando nós, como dizia há pouco, observamos o nosso pé em estática, o nosso pé tem um comportamento em que praticamente apoia a zona do calcanhar, apoia a zona do antepé e dos dedos. Mas o nosso pé não é visto como um órgão estático, deve ser visto como um órgão dinâmico, exatamente. E então há três fases principais de apoio, que é a zona de ataque do calcanhar contra o solo, portanto o choque do calcanhar, o apoio total e depois o movimento de propulsão, o movimento final. Já vamos perceber como é que funciona esse movimento com estes sapatos. Olá, mais uma vez, Teresa. Olá, vamos então falar da característica deste calçado MBT. Tem a ver exatamente com o que a Sónia referiu, do não podermos andar descalços. De facto, no chão onde habitualmente caminhamos, não podemos andar. Mas sim, seria uma grande agressão para o nosso pé. Mas se fosse na areia da praia seria extraordinário. Aliás, o Dr. Portela há de confirmar que andar uma caminhada na praia faz lindamente. Mas temos nós todos que trabalhar e andar de um lado para o outro nesta nossa calçada portuguesa, que aliás é lindíssima, mas temos que nos adaptar. E os anti-sapatos MBT inspiraram-se na forma de caminhar da tribo Maasai, caminha descalça, e criaram uma sola que permite exatamente o mesmo tipo de movimento. Portanto, o facto da sola ser curvada... Vou tirar Pode pegar no sapato à vontade e explicar. Para lhe explicar um bocadinho melhor. O facto da sola ser curvada permite exatamente que o movimento... para aquele lado, se acha exatamente. Este sensor, no fundo, permite o amortecimento do impacto ao caminhar e o pé, no fundo, ataca o solo desta forma e rola, no fundo, um movimento dinâmico como se fosse na areia da praia. Estes são benefícios que têm diretamente a ver com, não só com o conforto do pé,
com também o trabalhar toda a musculatura do pé, que é muito vantajoso. E provavelmente o impacto e o do pé no impacto solo. que é muito reduzido. Em termos de saúde para todo o corpo, reflete-se obviamente na postura, que fica francamente beneficiada, porque o facto de ser aqui um pouco instável. É preciso alguma adaptação também? Aprender a andar com estes sapatos? No fundo nós dizemos que ensinamos de novo a andar, porque Que número são esses sapatos? Estes são 37. Nós temos numeração. 37 é capaz de Nós dar. temos Eu uma faço numeração 36, especial. Mas talvez dê para eu experimentar. É necessário Ora, sim, normalmente não se importa, medir eu o pé. vou testar. Testes Ver se realmente benefícios é para fácil ver se andar a com sua estes postura eu ajuda, porque é necessário. Obrigada. Aqui. As suas botas também são? Também são. São muito bonitas. Também mal era se não trouxesse sapatos sem claro. E são muito bonitas, portanto, tem É modelos muito para todos fácil os combinar. gostos, não é? O importante mesmo é que Eu não vou tenha cair, pois não vai cair, não, mas experimente este balanço já agora, que é ótimo para ver que o MBT realmente cria esta pequena Tem molas nos instabilidade. pés. Deixa-me virar de lado para mostrar Exato. ali para a câmara. Muito Exatamente. bem. Posso dar uns passinhos, Gradinho? Vou descer as escadas. Com Estou a falar para o cuidado, nosso realizador. comece primeiro Bem, pelo também se tivéssemos uma calcanhar. apresentadora a cair, era o grande momento de televisão. Exato. Não é? Fácil. É fantástico. Repare que, realmente, neste primeiro, quando para, no centro do sapato, no fundo é como se o seu centro de gravidade estivesse alinhado. Claro. Nem no para centro. trás. Se tiver que uma má, desequilibra no fundo, bastante, se tiver nem para uma a má frente. postura e colocar-se para trás ou para a frente, alguém que tenha realmente a curvatura assim, é necessariamente obrigado a manter uma postura mais direita, e essa compensação faz normalmente ao nível da região abdominal e tem a ver com o facto do sapato criar esta dinâmica. Ao mesmo este tempo, desequilíbrio, obriga-nos a estar direitinho, sem a estar contrair o mais- abdominal, não é? Exatamente. Portanto, é Só assim vantagem. como ter no ginásio nos pés, Vamos voltar melhorar aqui à a cadeira. postura. Não, é muito fácil, eu acho que não É super fácil, eu acho que sim. Mas como cria alguma instabilidade, há pessoas que eventualmente têm que se habituar um bocadinho mais, mas um período que não dura mais do que 5 minutos. Portanto, tudo o que acabamos de ver, estas vantagens deste sapato, está de acordo com aquilo que deveria ser uma postura correta do nosso pé? Sim, em relação ao pé, sim, em relação àquilo que estávamos a falar há pouco também agora, relativamente à postura, é que de facto esta instabilidade o que vai permitir é que, ou contrariar uma posição de relaxamento que o nosso corpo vai tendo, em termos de flexão, nomeadamente o tronco à frente. E então, este calçado, o facto de ter esta instabilidade, permitem que haja continuamente um esforço muscular, exatamente de readaptação. E do ponto de vista de postura, há sem dúvida, e há estudos que comprovam exatamente isso, no sentido de que há um reequilíbrio, digamos assim, de todo o organismo. Em relação ao pé, é precisamente este tipo de movimento que, quando a Sónia caminhava, que o nosso pé realiza em termos funcionais, em termos anatómicos, aqueles valores de referência normais. Portanto, existe o tal choque do calcanhar. Existem algumas patologias também, nomeadamente os esporões do calcânio, as fasciites plantares, algumas tendinites, algumas artroses, que aparecem exatamente pela brutalidade, digamos assim, em que o choque e o impacto do calcanhar é feito contra o solo. E esse tipo de problemas são minimizados com este calçado? Este tipo de problemas podem ser minimizados com este tipo de calçado. Que resta-me perguntar, ou até mesmo, sim. penso eu, em termos de prevenção, penso que será por aí. Bem, devíamos começar por aí, pela prevenção. Exatamente. Resta-me perguntar de onde é que podemos adquirir estes sapatos? Podem adquirir em Lisboa, no Arieiro, Avenida Padre Manuel da Nóbrega, no Dolce Vita Tejo, em Cascais, no centro de Cascais. E agora, recentemente, na Rua de Santa Catarina, abriu uma nova loja, além da loja que já existia na Foz, no Porto e em Braga. Existem depois pontos de venda espalhados por todo o país também, mas o mais fácil é consultar a nossa página na internet www.diantishoe.com.pt. Muito bem. Saem muito mais caros por causa destas especificidades ou é um preço acessível? O preço são 200 euros e justifica-se pela tecnologia que está associada à MBT. É uma marca internacional, mas que tem vindo a desenvolver diversos estudos e melhorias, inclusivamente a nível do conceito, que está patenteado mundialmente. Este é o original, no fundo, é aquele que está cientificamente testado e que cumpre realmente todos os benefícios. O nosso esforço é realmente continuar todos
dos estudos e recentemente teremos algumas boas novidades para Muito bem, ficamos à espera então das novidades destes sapatos, o anti-sapato, como gostam de lhe chamar, Exatamente. os sapatos Maasai ou sapato MBT. Muito obrigada. Obrigada. Vamos rapidamente, podem deixar estar aí até porque...